Olá pessoal, saudações cordiais a todos e todas. Espero que estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Rui Mendes. E hoje, em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alfa e do Grupo de Sábios, achamos por bem gravar um vídeo falando justamente sobre linhagens de consciência e tipologias da alma. Portanto, hoje estaremos aqui tratando sobre um tema metafísico, transcendental, espiritual. Vamos falar de reencarnação, vamos falar de reciclagem das almas, vamos falar de linhagens de consciência e também tipologia das almas. E acredito que para começar a falar sobre esse interessante tema, o ideal, primeiramente, é compreender, a diferença que existe entre o que é uma alma e o que é uma consciência. E do ponto de vista da mnemosia quântica, uma consciência deve ser considerada um campo dimensional, uma geografia consciencial, da mesma maneira que um bairro, uma cidade, um estado. Então, enquanto uma consciência representa um campo dimensional, plasmado ou não na realidade 3D física, uma alma representa um corpo consciencial individualizado, que é feito justamente para que uma consciência possa ser encapsulada e animar um corpo físico, uma encarnação na realidade física e no tempo linear. Então veja que uma consciência, considerando que se trata de uma geografia, de uma dimensão, ela pode animar vários corpos físicos de maneira individualizada na realidade física e no tempo linear, E claro, essas consciências, enquanto geografias, da mesma maneira que um bairro possui igreja, hospital, supermercado, praça, condomínio, as consciências também possuem determinadas linhagens que se manifestam de forma hierárquica e que se materializam em nossa realidade através principalmente das crenças monoteístas a respeito de um Deus único, de um Criador único para a nossa realidade. Então, falando a respeito de linhagens de consciência, a primeira linhagem de consciência que se manifesta em nossa realidade extrafísica é conhecida como elemental ou subhumano. Justamente por quê? Porque esse nível de consciência ainda está bastante imbuído daqueles níveis de consciências anteriores que representam água, fogo, terra, minérios, até chegar planta e fauna, consciência animal. Então é um nível de consciência humana, porém ainda bastante influenciado por essa parte subhumana. E na nossa literatura, na nossa mitologia, se manifesta através daquilo que nós reconhecemos como gnomos, duendes, salamandras, espíritos elementais da natureza, Logo, nós temos um nível de consciência que é humano, que também poderia ser chamado desde uma perspectiva judaico-cristã de adâmico, que é justamente quando o homem se torna a imagem e semelhança da criação. Nesse nível de consciência humano, lembrando que dentro da densidade física nós temos a primeira densidade representada por água, fogo, terra, ar, minérios, que evoluem a plantas e animais ou fauna, ou flora e fauna, que evoluem por sua vez a um nível de consciência humana. Então esse nível de consciência humana ele está caracterizado justamente pela capacidade de transformação da realidade através do uso de recursos. Esse nível de consciência humana ele pode evoluir a um nível de consciência considerado supra-humana, que é justamente quando nós desenvolvemos a nossa inteligência, expandimos a nossa consciência, detectamos quais são os nossos talentos parapsíquicos, suprapsíquicos. E do ponto de vista matrixiano, eu diria que o maior exemplo de consciência supra-humana encarnada entre nós agora mesmo são esses caras que nem o Richard Branson, o Elon Musk, que estão mostrando para as pessoas da nossa matrix de realidade que tudo aquilo que os políticos e as autoridades e os científicos diziam que era impossível, eles estão lá e estão mostrando que não, que é perfeitamente possível. E isso caracteriza um nível de consciência supra-humana. O nível de consciência supra-humana evolui
àquilo que nós reconhecemos como dois diferentes níveis em se tratando de dualidade, que é justamente as consciências demoníacas e as consciências angelicais, né? E esse nível de consciência, ele, por vezes, as almas permanecem aprisionadas, justamente porque o poder da dualidade é muito forte. É muito difícil para uma alma demoníaca, de inclinação demoníaca, tornar-se angélica, da mesma maneira que uma alma com inclinações angélicas não se sente seduzido por ser uma alma demoníaca. Então isso é algo muito interessante que faz com que a dualidade governe até esse determinado nível de consciência. A partir do próximo nível de consciência, que são os arcontes, e, né, então o nível arcôntico e dévico. A palavra dévico vem de devas, que por sua vez em sânscrito significa divindades, né? Então, nos níveis de consciência arcôntico e nos níveis de consciência dévico, essa dualidade criada pelo anjo e demônio se torna uma unidade outra vez através do sistema da Santíssima Trindade. Então veja bem, nós temos aí 7 diferentes linhagens de consciência. Todas essas linhagens de consciência encarnam em corpos físicos no planeta Terra, e a grande verdade é que a gente não sabe quem é quem, né? Porque essa hierarquia, uma vez encarnados na realidade física e no tempo linear, essa hierarquia se desaparece. Então, dentro de um núcleo familiar kármico de pai, mãe, 2 ou 3 filhos, né, que é o que configura mais ou menos uma família de classe média, você vai ter aí distintos níveis de consciência entrando em contato consigo mesmo para poder passar por um processo de aprendizado coletivo durante a encarnação física na realidade material física, né? Então, acabamos de entender aqui as linhagens de consciência, como as consciências se evoluem, como elas nascem, e até onde elas podem evoluir do ponto de vista das leis matrixianas da nossa realidade. Então, uma vez compreendido as linhagens de consciência, vamos agora compreender a tipologia das almas, né? Justamente por quê? Porque as almas não deixam de ser corpos plasmáticos criados justamente para que níveis de consciência, principalmente se são macroníveis de consciência hiperdesenvolvido, como é o caso de Sirius Grey Alpha, pudessem encarnar na matéria. Então, é muito interessante compreender a simbiose que existe entre a realidade física, a realidade extrafísica, o que são consciências e a necessidade da criação de corpos que primeiramente são almas, que depois governam corpos físicos durante determinado período de vida na matéria, né? Então, quando esse projeto de criar almas para que consciências pudessem estar encarnadas, né, é como criar lâmpadas para que a eletricidade pudesse trazer a luz para as nossas casas, é mais ou menos o mesmo processo. Então, o primeiro tipo de alma que foi criado foram justamente as almas primigênias, como dizem os nossos médicos e nossos sábios. E as almas primigênias, elas estão caracterizadas justamente por terem sido testemunhas de todo o processo de criação. Então, quer dizer, são almas com um nível de conhecimento e sabedoria profundos e tremendos, e também com um nível de experiência a respeito do que é o caos e tudo que é necessário para que esse se transforme em ordem, né? Essas almas primigênias, considerando, né, todo o caos que conleva um processo de criação até que ele se torne uma ordem estrutural, deram à luz aquilo que ficou conhecido como as almas nômades, que por sua vez são conhecidas como almas imigratórias ou almas colonizadoras. E esse processo que nós estamos falando aqui desde uma perspectiva cósmica, espiritual e extrafísica, ela se reflete na nossa realidade física através da nossa própria história. Se nós olharmos para a nossa história a nível linear, tivemos as colonizações, tivemos depois das colonizações as imigrações por causa de diferentes guerras, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e por isso certamente se você é do Brasil, deve ter algum parente português, algum parente italiano, algum parente alemão, justamente porque muitas dessas pessoas e dessas culturas foram imigrar para o Brasil no final do século, no início do século XX, graças às duas grandes guerras, e esse é um processo, é um reflexo a nível 3D do que acontece em níveis 4D, porque como disse Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, como é abaixo é acima, como é acima é abaixo, né? Então, almas primigênias, testemunhas da criação, almas nômades imigratórias ou colonizadoras, que são justamente as almas que imigraram
seja pelo espaço cósmico, seja encarnando na realidade física, né, justamente para poder cumprir com um determinado propósito que certamente foi definido muito antes da pessoa estar aqui na nossa realidade temporal física, né? Então, primigênias, nômades migratórias e, finalmente, as almas recicladas, que, do ponto de vista da reencarnação, são almas que tiveram o seu sistema de crença manipulado, né? Tanto o seu sistema de crença como os seus modelos mentais foram totalmente manipulados, de maneira que essa pessoa se torna escrava das suas crenças. E quando as pessoas se tornam escravas das suas crenças, elas desistem de buscar conhecimento. Elas se conformam com a versão da realidade, né, que o pastor, que o ídolo, que o salvador dela interpreta para ela. Né? Então somos 7 níveis ou linhagens de consciência, né, subhumana, humana, supra-humana, angélica, demoníaca, ou demoníaca, angélica, arcôntica e dévica. E 3 tipologias de alma, né, que são primigênias, nômades e recicladas. E no caso do planeta Terra, mais de 2/3 das almas encarnadas são almas recicladas. E é muito interessante ver o resultado dessa reciclagem das almas na própria geração Millennium, porque eu, ao longo das minhas buscas e pesquisas, principalmente de 10 anos para cá, quando esses Millennials começaram a se tornar adolescentes e jovens, ao ter contato com eles, me impressionava de maneira muito negativa a respeito do comportamento, o sistema de crença, as formas de relação que esses jovens podem manter, são capazes de manter. Então eu sempre me perguntei, né, de onde vêm essas almas, porque é a geração mais fracassada de todos os tempos do planeta Terra, é a única geração que é mais pobre do que a geração anterior que veio antes dela. Né? Então existe algo de errado com as almas da geração Millennium. E nas minhas pesquisas em níveis extrafísicos e akáshicos, do ponto de vista da mnemosia quântica, né, primeiramente, as almas da geração Millennium são almas sem consciência. E lembra o que a gente aprendeu no início desse vídeo, a diferença entre alma e consciência? O que é uma consciência? Uma consciência é um campo dimensional. Uma alma é um corpo consciencial individualizado, criado para que uma consciência possa ser encapsulada dentro dele, né? Então, ser uma alma sem consciência é ser uma alma sem campo dimensional definido. E por isso é que a gente encontra uma alta inclinação, uma alta tendência nas pessoas da geração Millennium, né, seja para a homossexualidade, seja para a prostituição, seja para o esquerdismo regressivo, seja para uma sexualidade descontrolada, perturbada, justamente porque são almas que não têm consciência. Né? Então eles não têm campo dimensional definido, eles se movem através de interesses, e interesses podem ser manipulados através de estímulos. Né? Então é algo bastante interessante, ainda que do ponto de vista existencial também pareça bastante terrorífico. Além de serem almas sem consciência ou sem campo dimensional definido, as almas da geração Millennium também são almas perdidas que perambulam de forma inconsciente pelo orbe terrestre e que são atraídas, né, pelas auras das pessoas que mantêm o mesmo nível de empatia, gostos e tendências que eles. E é curioso como muitas das almas encarnadas da geração Millennium foram, na verdade, almas perdidas que se tornaram obsessores e assediadores daqueles que são os seus pais, para poder ter um corpo físico através do qual eles encarnassem. E isso explica por que já não existem casais felizes ou famílias estruturadas em nossa realidade física. Justamente porque grande parte, né, a maioria das famílias que conformam núcleos kármicos encarnados aqui na realidade 3D, foram feitas por seres que assediaram e obsessionaram uns os outros. Então, assim, se você é filho de pais separados, pode ser que você tenha sido responsável por assediar os seus pais para que eles tivessem desejo sexual um pelo outro, mesmo sem amar um ou outro, né, para que, ao praticar sexo, se fecundasse um óvulo e você pudesse ter esse corpo físico aí onde você está encarnado agora mesmo. Né, e agora você está encarnado aí nessa família, as coisas não dão certo para você por algum motivo, e talvez o motivo seja justamente esse, né, porque você não é o resultado do sentimento de amor, respeito e carinho que a sua mãe teve pelo seu pai, a ponto de querer ter um filho dele. Né? Você é o resultado da falta de controle que eles tiveram para com o próprio tesão, para com as próprias fantasias, desejos e carências sexuais,
acabaram usando o corpo um do outro ali, mesmo sem se sentir amado, mesmo sem se sentir querido, para ter uma descarga orgástica que eles estavam necessitando muito, e o resultado disso foi uma gravidez acidental, né, que permitiu a construção do corpo físico que você habita agora mesmo. Né? Então, assim, considerando o grande caos que são as famílias, né? Considerando o número de mães solteiras, considerando o número de pais que abandonam o lar, vão comprar um cigarro na esquina e nunca mais aparecem, essa é uma excelente explicação do ponto de vista da simbiose 4D, 3D, para que as pessoas entendam por que tantas famílias são desestruturadas, né? Justamente porque essas famílias são o resultado de assédio e obsessão espiritual feita por entidades que queriam um corpo físico para encarnar e que agora ficam ali como parasitas dos próprios pais, com 20, 25, 30, 35 anos vivendo dentro da casa deles e ainda trabalhando no Uber com o carro deles, né? Então é bem interessante o nível de vampirismo que as pessoas são capazes de manter nessa geração. Além de serem almas perdidas, assediadores e obsessores encarnados, também existe uma outra resposta que para mim pareceu bastante impressionante. Porque todas essas almas da geração millennial, que hoje tem entre 20 e 30 anos de idade, elas também entraram no nosso planeta através de um ritual de sacrifício que foi feito em 11 de setembro de 2001, através da explosão das Torres Gêmeas. Então, aquela explosão também foi responsável por criar um portal dimensional que atraiu uma série de almas, digamos assim, para o orbe terrestre que ainda não estavam prontas para encarnar. E isso explica o tema da cultura de gênero, né? Quando a gente vê esse conceito que essas pessoas têm, esse desejo que elas têm de serem não binários, intersexuais, entre outras nomenclaturas que eles vão criando e que nunca acaba, né? Justamente por quê? Porque do ponto de vista da realidade metafísica, esse é o processo, né, que faz com que o gênero se desenvolva para um lado tanto quanto para o outro. O lance é que essa gente encarnou num corpo físico justo no meio desse processo, e por isso eles ainda acham que pode escolher a biologia do próprio corpo, sendo que o próprio corpo deles já está definido. O que não está definido é a biologia da alma deles, justamente porque eles não têm consciência. Né? Então, quando eu não tenho consciência, eu faço mal para uma criança e não me arrependo. Né? Eu agrido uma pessoa indefesa, roubo ela e não tenho problema nenhum com isso. Né? E é disso que se trata o Brasil. Né? O Brasil ele é o terceiro estágio da reciclagem das almas que estão aprisionadas ali nos arquétipos e sistemas de crença do mundo antigo, seja a China, seja a África, seja a Índia. Né? Então, o grande problema das pessoas encarnadas do nosso planeta é o aprisionamento consciencial em egrégoras coletivistas através de sistemas de crenças e modelos mentais manipulados, né, que fazem com que um país que nem o Irã exista da mesma forma há mais de 10 mil anos, né, baseado ali no zoroastrismo e todas aquelas coisas, e lugares como Nova York, lugares como o Primeiro Mundo tiveram que ser construídos justamente porque é impossível para uma consciência expandida estar encapsulada numa alma e num corpo que está reciclado e escravizado por um determinado sistema de crenças. Né? E como é que isso se manifesta na nossa realidade 3D? Através desses clones que nós encontramos, principalmente no que tange a moda, a cultura pop, né, a cultura esportiva, todos esses sistemas, né, todos esses Babylon Star Systems, ou essa fábrica de criar ídolos, né, que cada uma dessas realidades na realidade 3D conleva, ou seja, a moda, a cultura pop, o atletismo, todos eles estão criando constantemente ídolos para serem adorados e para que as pessoas queiram imitar esses ídolos. Né? Então, assim, muito além da religião, tanto a cultura pop como a moda, elas não deixam de ser sistemas muito bem sucedidos de seitas para que a cultura de massa possa ser manipulada de maneira que o principal resultado disso é justamente a glamourização da delinquência. Veja só. E por isso o Brasil é o terceiro e último estágio da reciclagem das almas no que tange o sistema de reencarnação do planeta Terra, antes de que uma alma se torne livre. Então, se você encarnou no Brasil, fica muito esperto. Justamente por quê? Porque o Brasil ele representa a libertação de tudo aquilo que aquele sistema olho por olho, dente por dente, né, que ainda governa lugares como a Índia, como a China e como a África,
Então, assim, o Brasil ele é criado justamente para que esses traumas, né, para que esse medo que uma pessoa tem, né, Paulo? Se você rouba alguém na Índia, se você rouba alguém no Emirados Árabes, né, nesses lugares que a cultura é muito antiga, eles ainda, né, cortam sua mão, te apedrejam ou dão chicotadas em praça pública, né, porque é um sistema que funcionava 5, 10 mil anos atrás para que as pessoas aprendessem a não roubar, ter o mínimo de educação. E aí quando chega no Brasil, a alma encarnada, ela encontra liberdade total, né, inclusive incentivo, seja para delinquência, seja para o roubo, seja para o engano, seja para mentira, seja para alta traição, entre outras coisas, que é o menu do dia na relação com os brasileiros, infelizmente. E então, né, é muito interessante perceber que o Brasil ele não deixa de ser uma última oportunidade para que as almas encarnadas tenham a oportunidade de mostrar quem elas realmente são. E por isso que a honestidade, a seriedade, a verdade não são bem vistas no Brasil. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso são os comediantes, quem ganha com isso são os humoristas, os imitadores, né? O que facilita um processo, né, de assédio e obsessão por parte de entidades extrafísicas. E inclusive semana passada tratamos sobre esse tema no blog, vou até colocar aqui para vocês o post falando sobre comediantes e imitadores, e como isso desenvolve todo um processo de assédio e obsessão desde uma perspectiva extrafísica e física, né, para quem está encarnado, que explica, né, o nível de retardamento mental que os comediantes e imitadores no Brasil desenvolveram, a ponto de, né, eu mesmo às vezes tento ver alguma e você simplesmente não ri. Né? Então, assim, o comediante ri de si mesmo, a plateia ri muito, né? Porque todos estão no Brasil e todos estão sendo aí assediados por esses sátiros a níveis extrafísicos que se alimentam dessas risadas, que se alimentam dessas emoções criadas desde uma perspectiva 3D, 4D, mas que não resolve as mazelas sociais das quais a maioria dos brasileiros são vítimas, né? E é por isso que você não conhece um grande comediante chinês, é por isso que você não conhece um grande comediante indiano, ainda que Bollywood, né, esteja lá promovendo ídolos e artistas. E na China, a mesma coisa, né, justamente porque a energia do humor, como a gente vê aí com os comediantes do Brasil, ela atrai um nível de anarquia e que faz com que as autoridades sintam medo, né? E como esses países são profundamente autoritários, você não vê comediantes e imitadores famosos nesses países. Mas no Brasil, sim, justamente porque no Brasil existe a liberdade que, inclusive, estão desejando destruir, né, para confrontar a autoridade. Né? E é disso que se trata a modernidade, é disso que se trata a democracia. São esses os valores mais nobres imbuídos nesses sistemas imperfeitos, mas que fizeram parte, né, da evolução humana para que nós pudéssemos sair de uma realidade medieval, de uma realidade escravagista, que é a realidade que vivem esses países do Oriente Médio até os dias de hoje. Bom, meus amigos, minhas amigas e meus colegas de trabalho, já estamos aqui há 23 minutos. Espero que tenham gostado do nosso vídeo falando sobre linhagens de consciência e tipologias da alma. E lembrem que através da leitura dos registros akáshicos é possível ter contato, né, com esses, tanto com as linhagens de consciência a quais nós pertencemos, como a tipologia da nossa alma. Você imagina que você é que tipo de alma? Você pensa que você é uma alma primigênia, uma alma imigratória e colonizadora? Ou você, certamente estando no Brasil, deve ser uma alma reciclada, que é completamente refém, seja do cristianismo, seja do espiritismo, seja da Umbanda, seja das religiões evangélicas. Enfim, desejo um excelente dia e semana a todos. Um grande beijo. Coloca aí nos comentários para mim o que você achou do nosso vídeo. Não esquece de dar like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, me dê essa moral, me dê essa força. Ajude a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, o grupo de sábios e a anemosia quântica a chegarem para aquelas pessoas que realmente necessitam de nós. Saudações cordiais a todos, muito obrigado. Seguiremos em contato e trabalhando. Até o nosso próximo vídeo, ok? Obrigado.